Boa noite, paz. Eu preciso de 15 minutos com você. Eu preciso de 15 minutos com você para que nós dois juntos possamos construir uma história melhor na sua vida. Eu preciso de 15 minutos com você, fazendo uma aliança, clamando aos céus, pedindo a Deus, insistindo com Deus. Deus vai mudar a sua vida para melhor. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai trazer um crescimento, Deus vai te fazer avançar, haverá uma ativação espiritual na sua vida, haverá um romper na tua vida, literalmente, haverá um destravar na tua vida. 15 minutos é o tempo suficiente. Vamos caminhar? Vamos falar um pouquinho sobre coisas espirituais? Vamos falar sobre aquilo que importa, que é andar na presença de Deus, servir ao Senhor. Eu estava lendo um texto, ontem nós falamos sobre o poder da fé, em Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante, e o tempo de 15 minutos é muito pouco, então vale a pena ficar, fica conosco, é muito rápido. Ontem estávamos falando sobre o poder da fé e hoje vamos dar uma pincelada novamente, porque a fé ela muda todas as coisas e o poder de Deus se manifesta na nossa vida quando a fé ela ativa esse poder. Olha, veja, quantas pessoas já te perseguiram e Deus foi te guardando? Você nem viu, você nem percebeu, mas obras malignas foram feitas contra você, potestades tentaram te matar, demônios foram enviados para te aprisionar e você não viu, mas Deus te guardou de tudo, porque existem pessoas, infelizmente existem pessoas que querem o seu mal, infelizmente existem pessoas que chegam a fazer trabalhos pagos, querendo te destruir. Existe. Vai nessa minha fé. Existe pessoas que pagam outros para invocar demônios, para que os demônios te atormentem, te façam mal. Existe. Por isso que a Bíblia diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio justamente para anular isto. As forças malignas, elas sempre existiram. O tempo inteiro no Novo Testamento, a gente vê as manifestações malignas, seja pela astrologia, necromancia, seja por obras de mediunidade, enfim. Mas existe o tempo inteiro obras malignas na Bíblia. E sempre Deus repreende. Em Isaías, Deus diz assim, acaso vamos falar sobre os vivos consultando os mortos? Ou invertendo, acaso vamos consultar mortos para entender a vida? Isso é coisa abominável. A Bíblia diz que é coisa abominável, rejeitada. Deus tem pavor disso, Deus não quer isso para a sua vida, mas existe. Também existe o poder de Deus para te guardar, te proteger. Existe a presença de anjos que anulam toda essa ação maligna. E você vai compreender isso comigo. Você vai compreender. Ontem nós falamos, se você não assistiu, assiste o vídeo de ontem. Vai ser importante. Vai ser uma construção na sua vida e hoje eu vou dar continuidade. Mas se assim terminar este, volte no vídeo de ontem, às 18 horas, na oração da noite. Tá bom? Continuando aqui. Continuando aquela mensagem de ontem, e diz assim, olha, presta bastante atenção no versículo 20. Jesus falando, mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aqui vem algo que é o nosso ponto basilar. Aqui vem algo que é o fundamento. É a nossa salvação. A nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida é o pontapé de toda uma pirâmide, é o pontapé de toda uma carreira, é o fundamento de todo um contexto de glória na nossa vida. É a nossa salvação. Os discípulos, quando voltaram jubilosos de uma obra missionária, 72 ou 70, voltaram dessa obra missionária felizes e ficaram felizes e falaram para Jesus, estamos tão alegres porque até os demônios se submetem a nós.
Eles estavam curando os enfermos, repreendendo as lepras, abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando os mortos, anunciando o ano aceitável do Senhor. Eles estavam pregando ou ensinando o evangelho do reino, pessoas se convertendo. Mas o que chamou muita atenção deles foi que os espíritos malignos, os demônios, se submetem a eles no nome de Jesus. Essa é a primeira chave de ontem. Assista o vídeo. Aí Jesus ele traz uma revelação, falou assim, olha, isso é maravilhoso, mas a sua alegria não tem que estar aí. A sua alegria tem que estar porque o seu nome está escrito nos céus. O seu nome está escrito nos céus. Eu vou repetir. Satanás quer te confundir. Satanás não quer que você entenda, que você não acredite, mas estou falando com você, o seu nome está escrito no livro da vida. O que você tem que fazer agora é continuar mantendo o seu nome no livro da vida, andando com Jesus. Os discípulos falaram, Senhor, expulsamos os demônios no teu nome. Havia uma junção dos discípulos, a fé e de Jesus. Eles eram um só. O nome deles estava escrito no livro da vida. O nome deles não foram escritos, mas já estavam escritos. O seu nome já está escrito. Só de você estar aqui comigo, o seu nome já está escrito. Por quê? Porque você crê, não crê? Não, você não crê em Jesus? Crê. Você está aqui agora. Se você está aqui, significa dizer que você já tem uma fé ativa. O que você precisa agora é compreender, usar essa fé e ativar o mundo espiritual ao seu favor. Mas aqui no versículo 20, que é onde eu quero chegar agora, traz algo fantástico. Algo fantástico. Olha o versículo 21. Eu estou lendo em Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, quando os 70 voltaram, jubilosos, alegres, havia uma festa, aquela multidão de 72 discípulos, aí eu acredito que os 12 também estavam por ali, então já estava chegando a seus 80, 90, e os parentes, havia uma sala grande, todo mundo feliz, cada um contando o seu relatório, falando dos feitos, sabe, uma festa naquele momento. Aí, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, quando Jesus viu aquela festa de pessoas alegres, porque estavam fazendo a obra de Deus, Jesus se alegrou e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Olha o que Jesus disse. Senhor, eu te louvo, porque esses discípulos que voltaram jubilosos, eles têm autoridade sobre demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. E o Senhor escondeu isto dos sábios e dos inteligentes. Sabe aquela pessoa que te confronta, que quer te humilhar na fé, que se diz mais sábio? Não se preocupa com isso não. Sabe aquele que diz que Deus não existe? Sabe esse pensamento que permeia hoje, essa ideologia que estão tentando colocar no Brasil? Não se preocupa com isso. Sabe aquele professor, aquele sábio que quer confrontar a sua fé? Não se preocupa, ele não conhece o que você conhece. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, presta atenção nisso, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que tem o poder, quando a gente utiliza esse poder para expulsar demônios, aquele que segura o cedro nas mãos, esse Jesus, sabe o que ele diz? Que você é uma criancinha, sua criancinha. Jesus está dizendo que nós somos criancinhas. Gente, isso é maravilhoso, porque ele está dizendo, olha, os cultos, os sábios nunca vão entender. Isso é quem tem fé genuína, uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé sem contaminação.
Jesus chama de criancinhas, não é porque a sua capacidade mental é infantil, não é nada disso. É por causa daqui, ó, o que está no coração. É a sinceridade que sai da sua alma. É o desejo que você tem de servir a Deus. É o desejo que você tem de fazer o que é certo. É o desejo que você tem de servir a Deus com simplicidade, porque a Bíblia é muito fácil de ser lida. Você tem um nome escrito no livro da vida. Leia aqui, ó. Leia, apenas leia. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus, aquele que tomou a chave da morte e do inferno, aquele que disse: eu tenho todo o poder nas minhas mãos, aquele que enviou os discípulos no nome dele. Os discípulos não foram de qualquer maneira, eles foram debaixo de uma autoridade maior. Era o nome de Jesus. Esse Jesus, ele se alegrou quando viu os 70 felizes, alegres, jubilosos. Havia uma festa naquele ambiente. Sabe aquele momento que você vai para a igreja e você se solta, você ergue as mãos, você adora, você ajoelha no templo, você chora, você fala em línguas, você ora pelas pessoas, você está feliz naquele ambiente. Jesus falou que ele escondeu esse prazer dos sábios e dos inteligentes e revelou às criancinhas. É você, com essa fé legítima, com essa fé sincera, com esse coração aquebrantado, com esse desejo de servir a Deus. Jesus diz que isso é criancice. Não de maneira pejorativa, mas da maneira mais pura. A fé de uma criança. A fé de uma criança. Você já reparou como que uma criança acredita no pai? Você já reparou isso? Como que uma criança se joga no colo do pai? Você já reparou isso? Você já reparou que como uma criança acredita num adulto? Ele acredita? Você já reparou? É isso que Jesus está dizendo aqui. De nenhuma maneira Jesus quis trazer uma crítica de maneira negativa, pejorativa, não. Ele estava dizendo que a fé, ela é simples. A fé, ela tem que ser pura. A fé você vai e faz, ponto e acabou. Por quê? Porque você crê em Jesus Cristo. E hoje, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai crescer tanto, mas tanto. Você vai ter uma noite de paz. Você vai ter um dia de paz. Eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus, que a sua fé vai crescer, que você vai se agigantar, você vai ficar forte, você vai ficar poderoso. Deus vai derramar uma unção poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nos céus e na terra. E olha para mim, Jesus deu esse poder para você. Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Eis que vos dou poder. Jesus te deu poder. Crê nisso? Tem fé de criança? Nós vamos orar juntos? Vamos orar? Antes de nós orarmos por você, eu quero te convidar, quero te fazer um pedido. Está vendo aqui inscrever-se? Se inscreva nesse canal de oração. Clica aqui, se inscreva. Faz um comentário sobre a sua fé, declare a sua fé. Fala assim: eu creio em Deus, eu tomo posse disso. Eu tomo posse disso. E envie esse vídeo para 7 pessoas. 7 pessoas que você ama muito, que precisa ter uma fé como uma fé de criança, uma fé pura, verdadeira, sincera, honesta. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, eu apresento a vida dos meus irmãos e declaro sobre eles a tua presença, o teu poder e a tua graça. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal. Eu repreendo essa seta maligna, essa maldição. Deus, eu coloco as minhas mãos, Senhor Deus, protegendo e guardando a casa, a família, os filhos. Deus, eu abençoo, Deus, esta irmã aí agora. Deus, eu abençoo essa irmã que está buscando, Deus, por esse escape, buscando, Deus, essa resposta, buscando a tua proteção. Deus, eu estendo as minhas mãos
E libero, Deus, uma palavra de saúde, saúde física, saúde nos ossos, saúde, Senhor, nos joelhos. Pelo poder que é no nome de Jesus, eu toco na coluna. Eu ministro saúde nessa coluna agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, guarda, protege, envia teus anjos, Senhor, para guardar cada pessoa. É o que eu te peço, é o que eu te suplico, é o que eu te louvo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então diga assim, eu tomo posse. Escreve assim, eu sou uma criança. Você entendeu a mensagem? Fala assim, eu sou uma criança. Eu creio em Jesus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no nome poderoso de Jesus. Escreve assim, eu sou uma criança porque eu creio no nome poderoso de Jesus. Amém? Jesus que te chamou, Jesus que te chamou de criança. Ele me chamou de criança. Eu fico feliz de ter a barba branca, os cabelos brancos e ser uma criança na presença do meu Senhor. Deus te abençoe, tenha uma noite de paz, eu te amo muito, vou estar orando por você. Um abraço, fica com Deus.